Olá, caro aluno! Este material é parte integrante do curso de Introdução à Programação de Computadores. Veremos aqui como elaborar um algoritmo em interesse para a resolução de polinômios do segundo grau e construção das parábolas correspondentes. Antes, porém, faremos uma pequena abordagem teórica sobre funções polinomiais do segundo grau. Denomina-se função polinomial do segundo grau ou função quadrática toda função dada pela fórmula f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. O gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. Para ilustrar o conceito, vamos construir a parábola da seguinte função quadrática: y é igual a 1x ao quadrado mais 1x mais zero. Veja que o coeficiente a é igual a 1, o coeficiente b também é igual a 1, e o coeficiente c é igual a zero. Sendo 1 o elemento neutro da multiplicação e 0 o elemento neutro da soma, podemos reescrever a equação da seguinte forma: y igual a x ao quadrado mais x. Para acharmos os pontos da parábola desta equação, devemos primeiramente construir uma tabela com duas colunas, x e y. Vamos também preparar o plano cartesiano para a representação dos pontos. E para iniciar a tabela, devemos escolher o primeiro valor de x. Vamos começar com menos 3. Substituindo o x da equação por menos 3, teremos o seguinte resultado: y igual a 6. Portanto, acabamos de encontrar o primeiro ponto da parábola, menos 3, 6. Vamos então colocá-lo no plano. Devemos repetir o processo para o próximo valor de x, que neste caso será menos 2. Substituindo o x por menos 2, encontraremos o novo valor de y e teremos assim o segundo ponto da parábola, menos 2, 2. Devemos, portanto, desenhar o ponto na coordenada menos 2, 2. Repetindo o procedimento para os valores menos 1, 0, 1 e 2, teremos então 6 pontos representados no plano. Veja que a parábola é justamente a curva definida pelos pontos encontrados. Os zeros de uma equação do segundo grau. Chamam-se zeros ou raízes de uma função quadrática os números reais x que fazem a função retornar zero, ou seja, as raízes de uma função quadrática são os valores de x que fazem com que o valor de y seja zero. Vamos tomar a função do exemplo anterior. Veja que as raízes desta função são os valores menos 1 e 0. Estes são os valores de x que fazem com que y seja igual a zero. E correspondem aos dois pontos onde a parábola corta o eixo x. As raízes da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c são, na realidade, as soluções da equação do segundo grau ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, as quais podem ser encontradas pela fórmula de Bhaskara, onde x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Exemplo: considerando a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, temos a seguinte resolução: coeficientes a igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a 6. Tomando Bhaskara e substituindo os coeficientes pelos seus respectivos valores, teremos a solução da equação. A primeira raiz é encontrada utilizando-se a operação de soma, ou seja, x igual a 5 mais 1 dividido por 2. X será igual a 3. E para encontrar a segunda raiz, usamos a operação de subtração, onde x é igual a 5 menos 1 dividido por 2. 4 dividido por 2, x igual a 2. Veja que por meio da fórmula de Bhaskara podemos encontrar facilmente as raízes de uma equação do segundo grau. Porém, existem situações em que uma função quadrática não possui raízes, ou seja, sua parábola não cruza o eixo x, como mostra a figura.
Neste caso, não podemos aplicar Bhaskara, mesmo porque não seria possível. Para verificarmos se uma função quadrática possui ou não raízes reais, não precisamos construir a tabela xy. Basta verificarmos o resultado do quadrado do coeficiente b menos 4 vezes o produto dos coeficientes a e c. Este resultado é chamado de delta, uma letra grega, e é uma das expressões encontradas em Bhaskara. Fica fácil deduzir que, se o valor de delta for menor que zero, não podemos aplicar a fórmula de Bhaskara, pois não existe raiz de números negativos. Portanto, se o valor de delta for negativo, a função não possui raízes. Bom, depois desta breve recapitulação sobre as funções quadráticas, vamos construir um programa interesse para resolver equações do segundo grau. Este programa, além de encontrar as raízes por meio de Bhaskara, desenhará a parábola da função. Preparado? Então vamos à programação. Bom, todo programa interesse deve ser iniciado com a palavra rotina. Em seguida, devemos declarar todas as variáveis que serão tratadas pelo programa. A declaração das variáveis é um processo importantíssimo, pois é neste momento que o computador reserva espaço na memória para cada um dos dados que serão informados pelo teclado ou calculados pelo programa. Os nomes das variáveis são determinados pelo programador. Observe que neste nosso projeto estamos usando nomes sugestivos, de acordo com as indicações observadas nas fórmulas estudadas na introdução teórica. A variável a armazenará o valor do coeficiente a, o qual será informado pelo usuário através do teclado quando o programa for executado. A variável b armazenará o coeficiente b, que também será informado pelo usuário. A variável c armazenará o valor do coeficiente c. A variável delta armazenará o resultado da expressão b ao quadrado menos 4ac, que será calculado pelo programa após o usuário informar os valores dos coeficientes a, b e c. A variável x1 armazenará o valor calculado da primeira raiz da função. A variável x2 armazenará o valor calculado da segunda raiz da função. As variáveis x e y, aqui declaradas, são variáveis auxiliares para a representação dos pontos da parábola no plano cartesiano. Detalharemos a aplicação dessas variáveis no decorrer desta apresentação. Observe que no final de cada linha de declaração, devemos informar o tipo das variáveis. O tipo pode ser numérico ou caractere. Nesse nosso projeto, todas as variáveis são numéricas. O comando receba faz com que o computador espere que um dado seja digitado pelo teclado e, após o usuário digitar o valor e teclar Enter, o dado será armazenado na variável especificada. Note que o primeiro parâmetro do comando receba é um texto entre aspas. Este texto será exibido na tela para que o usuário saiba o que digitar. Separado por uma vírgula, devemos informar o nome da variável que armazenará o conteúdo digitado. Da mesma forma, devemos introduzir os comandos para o recebimento das outras variáveis, b e c. Esta linha representa uma instrução de atribuição, ou seja, estamos atribuindo à variável delta o resultado da expressão b ao quadrado menos 4ac. Observe que o símbolo de exponenciação é o circunflexo e o símbolo da multiplicação é o asterisco. Temos aqui uma estrutura de decisão iniciada pelo comando C. Esta estrutura verificará o valor da variável delta. Se delta for menor que zero, o computador não calculará as raízes. Caso contrário, as raízes serão calculadas. Devemos, primeiramente, iniciar a estrutura informando a expressão que deverá ser verificada, delta menor que zero. O programa verificará se o conteúdo da variável delta, calculado na linha acima, é menor que zero. Se a expressão for verdadeira, serão executadas as linhas subsequentes até a instrução senão. Apenas esta linha será executada se o valor da variável delta for menor que zero. Como já vimos,
A instrução escreva faz com que o conteúdo que aparece entre aspas seja colocado na tela do computador. Se a expressão for falsa, ou seja, se o valor da variável delta não for menor que zero, as linhas subsequentes à instrução senão serão executadas, até que o programa encontre a instrução FIN-C. Estas 3 linhas instruem o computador a calcular as 2 raízes da equação e escrevê-las na tela. Veja detalhadamente. Esta é uma instrução de atribuição, onde a variável x1 receberá o resultado da expressão menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a. Observe que, na programação, a operação de raiz quadrada é feita através da expressão raiz, onde, entre parênteses, indicamos o argumento do qual queremos extrair a raiz, que neste caso é o valor da variável delta. Note também que o sinal de divisão é a barra. Temos aqui uma outra instrução de atribuição. Desta vez, a variável x2 receberá o resultado da expressão menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Após a execução desta linha, o programa terá os valores das 2 raízes da função, x1 e x2. Agora que já temos as 2 raízes, devemos escrevê-las na tela. Para esta operação, usamos o comando escreva. Note que o formato do comando é um pouco diferente daqueles estudados anteriormente. Vamos analisá-lo? Os argumentos do comando escreva que aparecem entre aspas são as expressões que serão mostradas na tela. Neste caso, o comando mostrará na tela a expressão raízes. Em seguida, separado por uma vírgula e sem aspas, temos o segundo argumento, que neste caso é a variável x1. O comando escreva mostrará o conteúdo da variável. Após outra vírgula, temos o terceiro argumento, também sem aspas. Aqui o comando escreva mostrará o conteúdo da variável x2. Para exemplificar, imagine que o valor de x1 é 3 e o valor de x2 é 2. Neste caso, o comando escreveria na tela a seguinte expressão: raízes, 2 pontos, 3, 2. O comando FIN-C indica o fim da estrutura de decisão iniciada pelo comando C. Agora que a equação foi resolvida, devemos montar a parábola da função. O primeiro passo é habilitar o sistema cartesiano através do comando gráfico. Para encontrar os pontos da parábola, devemos criar um processo de repetição onde a variável x assumirá inicialmente o valor negativo menos 10 e, a cada ciclo, será incrementada em 1/100, até atingir o valor 10 positivo. Para cada valor de x, devemos encontrar o valor de y, de acordo com a função, e então desenhar o ponto xy no plano cartesiano. Parece complicado, não é? Mas veja como é simples. Primeiramente, devemos informar o valor que será usado como incremento dentro do processo de repetição. Nesse nosso caso, queremos que o incremento seja de 1/100. Portanto, devemos usar o comando passo com o argumento 0.01. Esta instrução inicia o processo de repetição, onde informamos que a variável x receberá inicialmente o valor menos 10 e deverá chegar ao valor 10 positivo. Para cada novo valor de x, as linhas entre os comandos para e fim para serão executadas novamente, lembrando que o incremento de x é 0.01. Veja a explicação detalhada. O comando para determina o início de uma estrutura de repetição. Devemos informar aqui o nome da variável que será responsável pelo controle do processo de repetição. Chamaremos esta variável de contadora, pois sua função é receber o incremento determinado pelo comando passo para cada ciclo do processo de repetição. Neste caso, estamos usando a variável x. Em seguida, devemos atribuir um valor inicial para a variável contadora. Neste nosso projeto, devemos iniciá-la com o valor negativo menos 10, pois queremos que os pontos da parábola sejam calculados a partir da posição menos 10 do eixo x. Neste ponto, devemos indicar o valor final da variável contadora.
Quando a variável x atingir o valor 10, o programa executará somente mais uma vez as instruções entre os comandos para e fim para e, em seguida, pulará para a próxima instrução após o comando fim para. A forma verbal faça é necessária para que o comando de repetição seja adequadamente executado. Essas instruções serão executadas para cada novo valor de x, lembrando que x vai de menos 10 até 10. Esta instrução calcula o valor de y considerando o novo valor de x através da fórmula ax² mais bx mais c. Lembre-se de que os coeficientes a, b e c já são conhecidos e estão armazenados nas respectivas variáveis a, b e c. O comando ponto desenha um pixel, ponto gráfico, na coordenada indicada por xy. Portanto, observe que estas duas instruções repetidas para todos os valores de x entre menos 10 e 10 permitem a construção da parábola no plano cartesiano. Finalizado o processo de repetição, o programa executará na sequência as instruções que aparecem após o comando fim para. A instrução pausa suspende o processamento e aguarda o pressionamento de uma tecla qualquer. Este recurso permite um congelamento temporário da tela. Antes de encerrarmos o programa, devemos fechar a janela gráfica. Usamos o comando fecha gráfico para esta finalidade. Para finalizar o programa, empregamos a instrução fim rotina. Veja então o programa completo. E aqui nós temos o ambiente de edição do interesse, onde o programa deve ser digitado. E temos aqui um exemplo de execução, mostrando os dados informados pelo usuário, as raízes calculadas e a parábola. E isto é tudo. Sugiro que você construa o programa desta aula em seu interesse, fazendo algumas modificações, como, por exemplo, use as instruções cor ponto e tamanho ponto para melhorar a visualização da parábola. Insira uma estrutura condicional para não aceitar o valor zero como conteúdo do coeficiente a, e assim por diante. Tenha um bom estudo e até a próxima.